Fala pessoal, tudo beleza? Na aula de hoje a gente vai conhecer um pouquinho dos timers que são implementados no ATmega 328P. Vai entender como eles funcionam e quais são as possibilidades de configuração. Esses timers eles geralmente funcionam para todos os outros microcontroladores, tá? Mas com algumas diferenças, claro. Bom, o que são os timers, né? Os timers eles são nada mais, né, que pequenos contadores, tá? Eles são contadores, tá? E o que eles contam? Eles contam pulsos de clock. Esses pulsos de clock, eles podem vir de dois lugares diferentes, tá? Eles podem vir do próprio sistema, que aí a gente vai estar trabalhando com o clock no nosso controlador, né? Que está configurado no Arduino de 16 MHz de clock, tá? Então a cada um ciclo de clock, o meu timer vai acrescentar na sua contagem, tá? E a gente tem outro tipo de contagem também, que é a contagem externa, tá? Os pulsos externos. E também os pulsos externos, que pode ser uma contagem feita, por exemplo, uma contagem de contar as caixas, como a gente exemplificou no exercício da aula passada. Cada vez que passa uma caixa, esse contador ele já se incrementa automaticamente. Ou pode ser algum outro gerador de clock, como um RTC, tá? Para contar em tempo real alguma coisa. Eu faço a configuração com a frequência correta do RTC e eu vou ter um lugarzinho lá no meu microcontrolador que vai marcar, por exemplo, quantos segundos que já se passou naquele meu dia, que vai dar o tempo certinho de qual que é o horário daquele dia específico. E como que funciona esse cara, né? O que a gente tem que considerar para fazer a configuração desse cara? Então o timer ele é representado lá no ATmega como temporizador, contador, tá? Timer counter TX, beleza? X, né? A gente tem o 0, o 1 e o 2. Sendo que timers eles são diferentes, tá? Timers ATmega 328P. Então a gente tem 3, tá? A gente tem o timer 0, que ele pode trabalhar com PWM. Ele trabalha tanto com contador quanto temporizador. A gente tem o timer 1, e ele é de 8 bits. A gente tem o timer 1, que ele tem o dobro da resolução, tá? Ele é 16 bits. Ele ocupa 2 bytes. Ele também trabalha com PWM. E ele tem algumas outras funções mais avançadas. A gente tem o timer 2, que esse aqui já não trabalha com PWM, mas ele trabalha com o Real Time Clock, que foi o que eu falei para vocês. Ele tem pinos reservados, que você pode fazer a contagem do tempo, né? Por exemplo, dos segundos ou dos minutos do dia. E ele também é de 8 bits. Tá. Então, como que esse cara aqui funciona, né? Como que ele recebe o clock dele, como que ele é incrementado. Supondo que esse cara aqui seja a implementação via hardware, esse cara ele vai ser incrementado a cada ciclo de clock do meu sistema ou dos pulsos externos. E quando ele estourar, quando ele chegar, por exemplo, se ele for de 8 bits, né? Se ele chegar em 255 e passar para 256, que ele volta a zerar, ele gera uma interrupção, tá?
interrupção de overflow, aqui no caso. Então, se ele estourar, se ele passar de 255, ele gera uma interrupção de overflow. O timer 1 ele tem a diferença que ele são 16 bits, né? Então ele pode ir até 65.535, que é 2 elevado a 16, tá? Menos 1, que o zero conta também. Só que essa contagem ela fica um pouco restrita, né? Se a gente for pensar, esse cara aqui ele vai poder contar até 256 ciclos só, né? De 0 até 255. Então, e cada ciclo ocorrendo aí numa fração de microsegundos, isso é muito pouco, né? A gente consegue contar até muito pouco. Então, existe outro hardware implementado chamado Prescaler. Prescaler. Sem o acento, tá? O que é esse Prescaler? Esse Prescaler ele vai pegar os pulsos que são recebidos do controlador, do clock do sistema, tá? Do clock do sistema e vai expandir, tá, esses pulsos, né? Em vez dele contar, em vez dele enviar um sinal para o meu timer todas as vezes que o clock do sistema dá um pulso, ele conta, por exemplo, faz um prescale aqui de 8. O que é esse prescale de 8? Ele só vai mandar um pulso para o meu timer, para a contagem do meu timer, depois de 8 pulsos do meu clock de sistema. Então, no meu timer eu posso fazer a entrada ou do clock do sistema ou a entrada do prescaler. O do clock do sistema seria como, né? O clock do sistema enviaria um pulso para esse cara e ele incrementaria 1. O prescaler ele também enviaria o pulso e ele incrementaria 1 também. Só que ele enviaria um pulso a cada 8 pulsos que o meu clock do sistema mandasse para o meu prescaler. Ou a cada 64 pulsos que o meu clock do sistema enviar, ou a cada 256, ou a cada 1024 pulsos, tá? Para o meu timer. O que eu consigo com isso? Em vez de eu ficar restrito aqui nesses 256, que é o meu máximo, eu consigo fazer 256 vezes 8 contagens. 256 vezes 64 contagens. 256 vezes 256, 256 vezes 1024. Na verdade, antes aqui do meu contador, eu tenho um selecionador, tá? Eu tenho um cara que vai selecionar qual desses pulsos que o meu timer vai usar. Esse seletor, vou representar ele como se fosse mais ou menos uma unidade de processamento aqui, tá? Esse seletor, ele possui alguns bits de seleção, tá? Chamados de CS00, CS01 e CS02. Esses caras aqui vão me falar qual que é o pulso de clock que esse seletor vai realmente enviar para o meu timer. Beleza? O que vai ser considerado aqui? Aqui a gente tem também, né, que considerar aqueles pulsos externos, tá? Pulsos externos. Então, qual desses caras aqui que vão ser utilizados para enviar? Qual desses pinos aqui que vai ser o real clock do meu timer? E quem vai selecionar isso vão ser esses três carinhas aqui, que estão compostos
eles estão disponíveis para a gente num registrador chamado TCCR, que é o registrador de controle de timer, tá? Aqui no caso do timer 0, que é o que eu estou citando, tá? Se eu fosse CS10 seria do timer 1, tá? Então esse cara aqui representa qual que é o número do timer que eu estou usando. Aqui no caso eu estou usando o 0, tá? TCCR-B. O B, pessoal, é a utilização simples do timer. O timer A é para quando a gente quiser utilizar PWM, mas não é o nosso interesse por enquanto, tá? A gente vai utilizar então o registrador de controle B. Então esse registrador de controle vai mostrar para a gente qual que vai ser a seleção que a gente vai, qual que vai ser o clock, vai selecionar para a gente qual que vai ser o clock que esse timer vai utilizar. Ou então como é que vai funcionar? Ele vai ser incrementado, aqui nesse caso, por exemplo, ele vai ser incrementado a cada ciclo do sistema, ou ele vai ser incrementado a cada 8 ciclos do sistema, ou ele vai ser incrementado a cada 64 ciclos do sistema, ou ele vai ser incrementado a cada 256, a cada 1024, ou ele vai ser incrementado cada vez que ocorrer um pulso externo, por exemplo, cada vez que eu apertar um botão, né? Então eu posso selecionar qual que vai ser o seletor desse meu timer aqui, tá? Então pensando nesse timer de 8 bits, né? Qual que seria o tempo máximo que eu conseguiria de intervalo no timer 0, por exemplo? O tempo máximo aqui, vou chamar de tempo de overflow, tá? De clock. Qual que seria o máximo que a gente conseguiria? A gente tem que considerar algumas coisas, tá? Que é a frequência, né, do microprocessador. Frequência do microprocessador, vamos botar aqui F do microprocessador, dividido pelo valor do pré-scaler, vezes o máximo valor do meu timer. Tá? Qual que é o máximo valor do meu timer, né? Se ele for de 8 bits, é 256. Se ele for de 16, 65.535. Então aqui a frequência é fixa do nosso microprocessador, é 16 MHz, dividindo pelo valor do pré-scale. Aqui eu quero saber o máximo, né? Quero saber qual que é o máximo para 8 bits. O tempo máximo para 8 bits. Então eu vou usar o maior pré-scale que eu tenho, tá? Que é a maior contagem que eu posso fazer, vezes o máximo valor que eu posso ter no meu registrador. E quanto que vai dar isso? Quanto que vai dar isso, né? 16 e elevado a sexta dividido por 1024 vezes 256. Então a gente conseguiria aí uma frequência, tá, de overflow de 61,035 Hz. Então essa é a frequência mínima, né? Na verdade, frequência mínima que a gente conseguiria, né? Por que mínima, né? Porque é o maior intervalo de tempo que eu consigo ter de período aqui, tá? Eu não consigo frequências menores do que isso aqui para o meu timer de 8 bits. E qual que é então o tempo, né? O intervalo de tempo é 1 sobre essa frequência que a gente encontrou. Dá 1 sobre 61,035. Que dá aproximadamente 16,38 milissegundos.
Então esse é o intervalo máximo que a gente consegue utilizar no nosso timer de 8 bits. Realizando a mesma conta, a gente consegue chegar aqui pro timer de 16 bits, né, num valor equivalente. As contas vão dar, esse aqui é para o 8 bit, tá? Para o timer de 16 bits vai dar aproximadamente, eu fiz aqui a conta, 4,2, tá? Vocês podem repetir essa conta aí, 4,2 segundos, tá? Vocês podem repetir a conta aí para ter certeza se isso está condizente ou não. O que isso significa, então? Se eu precisar de intervalos maior do que esses dois caras aqui podem me fornecer, eu vou ter que utilizar um registrador para fazer uma contagem e multiplicar esses caras aqui, né? Como assim? Por exemplo, eu quero utilizar aqui, em vez de utilizar 4,2, eu quero utilizar 8,4. Como é que eu utilizo 8,4 nesse timer aqui? Eu mando ele estourar 2 vezes. Quando ele estourar 2 vezes, eu faço a verificação. Eu utilizo um registrador para isso. Verifico se aquele registrador já chegou em 2 e mando tomar a minha ação. Chamo minha subrotina aí que eu selecionei para utilizar esse timer aqui. Beleza? A representação dos registradores. Quais são os registradores importantes, né, que a gente vai utilizar, então? Bom, o registrador mais importante que a gente tem é o registrador de contagem do timer, tá? O registrador de contagem do timer, ele é representado por TC-NTX, tá? Onde X é o timer que eu estou usando. Então, se for o timer 00, se for o timer 11. Esse cara aqui, ele literalmente vai estar com o valor da contagem. Quais são os outros timers importantes aí que a gente tem que considerar? O outro timer importante é o outro timer não, desculpa, outro registrador importante é o TCCR0B, ou RXB na verdade, né? RXB, porque cada timer tem o seu, né? Esse cara aqui, ele configura qual tipo de clock que eu quero utilizar, tá? Então vai me falar se eu quero usar um pré-scaler, vai me falar se eu quero usar o clock do sistema, vai me falar se eu quero utilizar os pulsos externos. E o outro cara importante pra gente é o Timer Interruption Mask X, que ele é igualzinho o mask de interrupção externa. Ele habilita as interrupções por timer. Outro registrador também que é relevante a gente saber é o Timer Interrupt Flag Register 0. Tá? Esse cara aqui vai me falar, vai apontar para mim se foi chamada uma interrupção de timer. Beleza? Então, essa aqui é a teoria básica, né? E dentro dessa teoria básica, a gente pode chamar as interrupções de timer de 3 formas diferentes, tá? Na verdade, de 2 formas diferentes. A primeira forma, vou colocar aqui no cantinho. A primeira forma é por overflow. Tá? Overflow. O que é isso? Quando o timer passa de 255 para 0, né? É contado um pulso nesse cara aqui e ele é passado de 255 para 0. Ou o output, o outro jeito de chamar uma interrupção,
a partir dos timers é o output compare. Tá? O que é o output compare? Eu defino um valor, por exemplo, sei lá, 45, e na hora que o meu timer for igual, o meu, no caso aqui, TC NT X for igual a 45, esse valor aqui vai estar salvo no registrador, tá? Quando isso aqui for igual a 45, eu chamo uma interrupção específica. Esse cara aqui, ele tem dois comparadores, tá? Ele tem o comparador A e ele tem o comparador B. São os dois valores que eu posso colocar aqui dentro desse comparador. Vamos lá agora visualizar um pouquinho o nosso datasheet, tá? Primeiro, antes de falar do datasheet, eu quero falar para vocês desse material aqui, que é um material muito importante. Eu vou disponibilizar para vocês lá no Moodle. A Atmel, ela disponibilizou um material simples de 20 páginas com exemplos, explicando tudo que eu estou falando aqui para vocês hoje, do que são timers e como configurá-los, tá? Quais as possibilidades que a gente tem na utilização de timers. Ele foi disponibilizado para uma versão um pouquinho mais recente, que é o Atmega 328PB, que ele possui dois timers a mais do que o P, mas todas as configurações são idênticas, exceto que a gente não tem o timer 3 e o timer 4. A gente só tem o timer 0, o timer 1 e o timer 2. Aqui, nesse material, ele só dá exemplo em cima desses três timers que são idênticos aos timers do Atmega 328P. Então a gente não precisa se preocupar com algumas relações, tá? Aqui ele explica tudo que a gente precisa saber com exemplos já em Assembler, tá? Exemplos em C e exemplos em Assembler. Explica sobre as opções de clock, pré-scaler, como que a gente pode enviar informações para esse pré-scaler, tá? Aliás, desse pré-scaler para o nosso timer, para gerar o clock final. E aqui é uma tabelinha que a gente tem que ficar muito atento, tá? O que significa essa tabelinha aqui? Lembra do TCCR 0A, aliás 0B, desculpa, que faz a configuração de qual clock que vai chegar naquele meu sistema? Esses bits aqui são os bits de comando, de seleção, na verdade, do meu clock do timer, tá? Então, para fazer a configuração, eu mexo nos três últimos bits desse cara aqui, de acordo com essa tabelinha. Então, se eu colocar os três últimos bits como 0, 0, 0, o timer está parado, ele não vai fazer nada, tá? Se eu colocar como 0, 0, 1, ele vai receber o clock do sistema, que é o clock lá de 16 MHz que a gente vai utilizar. Se eu colocar 0, 1, 0, ele vai receber aquele clock dividido por 8, ou seja, a cada 8 pulsos de clock, o meu contador vai fazer uma contagem, beleza? Como configurar para os pulsos externos. E aqui no caso, o timer 2, ele tem um modo assíncrono também, tá? O modo assíncrono é aquele modo de real-time clock. Então a tabelinha é um pouquinho diferente e ele tem um pré-scaler um pouquinho mais bem elaborado. Ele tem a opção de 32 também, que a gente não tem aqui no pré-scaler do timer 0 e do timer 1, e a opção de 128, beleza? Mas a gente não precisa se preocupar com isso agora. A gente vai fazer as aplicações em cima desse cara aqui. Aqui é a continha de como calcular a frequência de overflow daquele timer, o máximo. Todas as curiosidades que a gente pode ter aqui. Como fazer o setup desse cara tanto em C quanto em Assembler. Bom, faz algumas outras explicações aqui, mas o básico foi o que eu passei para vocês lá no na nossa tela que a gente desenhou agora, tá? Outra coisa que eu quero falar para vocês que é muito importante é sobre as interrupções. A gente percebeu que dentro dos timers existem interrupções de overflow e interrupções de comparação. Esses caras aqui são os endereços que a gente vai utilizar para fazer nossas interrupções, tá? Se a gente for lembrar da aula passada, cada interrupção tem um endereço reservado específico. Nos timers é a mesma coisa. Então aqui eu tenho o timer 2, o comparador A. Quando meu timer 2 atinge o valor do comparador A, o meu program counter vai saltar para esse endereço da flash. Quando o meu timer 2 sofreu um overflow, o meu program counter vai saltar para esse endereço da flash. Quando
o meu timer 0, por exemplo, sofreu overflow, ele vai para o endereço 0x0020. Beleza? Então essa tabelinha é importante para a gente saber quais endereços que a gente vai colocar aquele rjump que vai saltar para uma rotina de timer. Vamos lá ver então o timer 0. Vamos utilizar ele como base aqui das nossas teorias. Os outros utilizam as mesmas teorias, tá? Mas vamos ver os registradores que vão falar aqui, que vão fazer a nossa configuração. O registrador a gente não vai considerar por enquanto, que é para fazer a parte de PWM, tá? A gente vai considerar a partir do B, tá? Aqui, esse registrador que vai fazer o controle convencional dos timers. A gente precisa se preocupar basicamente com esses 3 últimos bits. Esses 3 últimos bits são os caras que fazem a seleção, né? Que tem aquela mesma tabelinha, ó, que fazem a seleção do prescaler, timer desligado, se eu quero receber um pulso externo, se eu quero receber esse pulso externo sempre que ocorrer uma borda de descida ou sempre que ocorrer uma borda de subida. Esse cara aqui é o nosso timer, é aquele registrador que eu citei ali no desenho. Esse é o próprio timer, esse cara que faz a contagem. O comparador A, o valor que eu seto quando meu timer chegar. Nesse resultado eu chamo uma interrupção. O comparador B também chama uma interrupção. O timer mask, habilitei a interrupção do overflow do timer 0. É esse bit aqui que vai fazer isso. Então, se eu quiser habilitar só a interrupção do overflow do timer 0, eu coloco dentro desse time mask 0 aqui, tudo 0 e 1 no final. Então, habilitei aí minha interrupção do timer 0. Quando essa interrupção for chamada, a minha flag, o registrador de interrupção por timer, né, minha flag o registrador de flags de interrupção por timer vai acender o meu último bit, tá? Então vai falar assim, ó, aqui eu habilitei, tá habilitado. Quando ocorrer o trigger desse cara aqui, esse cara vai indicar para o meu processador que existe uma interrupção de overflow esperando. Então joga o PC lá para o 0020, que é o endereço de interrupção do overflow do timer 0. Então esse cara aqui é o que indica que ocorreu a interrupção daquele timer. E esse cara aqui habilita a interrupção daquele timer. Interrupção de overflow, interrupção de comparação B. Comparação A, comparação B. Em relação aos timers, então, eu acho que era isso. Mas basicamente, então, para resumir, os timers são contadores, tá? Contadores de clock, e eu posso escolher quais clocks que eu quero usar. Caso o tempo que eu quero de intervalo não caiba, eu utilizo um registrador para fazer a contagem. Por exemplo, meu timer tem que estourar 100 vezes, aqui no caso do de 8 bits, para que eu tenha um delay, né, um intervalo de 1,638 segundos. Beleza? Tem que estourar 100 vezes para que eu tenha um intervalo de 420 segundos. Beleza? Então, em relação aos timers, a princípio, é isso que a gente vai conversar. E agora, na próxima, eu vou fazer a gravação da aula prática pra gente. Beleza? Valeu, um abraço, até mais.